Dentro da AGB eram eles, dentro dos departamentos eram eles, né? E isso se reproduzia justamente através dos encontros. Este era o papel dos encontros da AGB. Qualquer professor que tivesse o centro do poder na época era catedrático. O chefe do Estado-Maior, da onde estava sendo realizada a Assembleia, né, participava da mesa de abertura. E os militares fecharam as instituições todas. A quem serve? Serve para quem? Serve para quê? Ao lado de quem o conhecimento acadêmico, científico estará colocado? Daquele momento do cenário político, o pé na porta era uma das chaves. Sem a presença estudantil e o papel efetivamente de sujeitos da mudança dos estudantes, a geografia brasileira não teria sofrido essa renovação. Aí foi uma mudança muito grande. A massa estudantil presente acabou decidindo a nova diretoria. Sem a AGB e sem o movimento estudantil, a história da geografia brasileira teria sido outra. A AGB até 78 era um organismo de legitimação dos poderes dos grupos que tinham controle sobre os departamentos de geografia das universidades e também do departamento de geografia do IBGE. Esses grupos de colegas que controlavam esses vários departamentos saíam do seu respectivo isolamento. Então ali os acertos e desacertos até de relações entre eles se resolviam. Um conversava com o outro, né? E quando eles voltavam para seus respectivos departamentos universitários, então o respaldo, né, do evento, a perpetuidade do poder se estabelecia. Então havia essa interação, né, em que esse pessoal criava a AGB ao tempo em que a AGB os mantinha como os poderosos, né? Eles criavam a AGB e a AGB os criava. Havia só estudantes que estavam ali apenas, né, participando de algum evento para bater palma, né? Havia os sócios professores, né, que eram simplesmente associados, né, que tinham direito à voz, a ser ouvido. O estudante não tinha direito. Posso falar? Não, fica no seu lugar. Esse pessoal levantava, era sócio, podia falar, porque era sócio, né? Não tinha o direito de cidadania, que o estudante não tinha, mas não tinha o direito a voto. E havia a cúpula, né, minoritária, que eram sócios titulares, né? E esses tinham direito a voz e voto. E que era exatamente esse pessoal que tinha, né, esses mandos de governo nos departamentos universitários. E estabelecia, quando eles voltavam, então, para os seus respectivos departamentos, suas respectivas universidades, uma relação de compadrio, né? Então, um estudante que quisesse fazer carreira já sabia, né, com quem tinha se vinculado, se vinculava, né, e aí virava um professor daqui a pouco, né, porque era convidado para ser auxiliar ou assistente daquele professor. Então, o fulano era catedrático e ele era o dono da cadeira dele, né? Então, ele fazia daquilo ali o que ele quisesse. Isso é extinto com a reforma universitária que cria essa estrutura de departamentos, né? Porque aí é uma universidade com colegiados. No tempo do catedrático não era isso, né? O catedrático era o dono da sua cadeira. Então, se um estudante se destacasse na relação com ele, né, ele puxava o estudante para a relação dele e rapidamente o estudante se tornava um auxiliar dele e fazia a carreira a partir daí, né? E chegava depois, né, um catedrático
a um substituto do catedrático. Então havia um ambiente dentro dos encontros da AGB que estabelecia essa reciprocidade, né, de poderes. Dentro da AGB eram eles, dentro dos departamentos eram eles, né, e isso se reproduzia justamente através dos encontros. Este era o papel dos encontros da AGB, de reproduzir esse sistema de poder. E esse sistema de poder, por sua vez, se reproduzia no âmbito interno dos departamentos universitários. Qualquer professor que tivesse o centro do poder na época era catedrático, né? Na USP eu já não me lembro mais o nome de todos eles, né? O Haroldo Azevedo é um dos mais conhecidos, né? Mas os contemporâneos todos do Haroldo Azevedo eram catedráticos. O professor Haroldo participou de várias assembleias da AGB, Lorena a primeira, depois o Rio, depois juntos fomos para Goiânia, mais tarde para Cuiabá. Se você for ver as assembleias anuais da AGB, é muito interessante você olhar a composição das mesas de abertura, né? O governador era o presidente de honra, né? O chefe do Estado-Maior da onde estava sendo realizada a assembleia, né, participava da mesa de abertura. O representante da Igreja Católica daquele município, né, o bispo, o padre, sei lá, dentro da hierarquia como é que estavam presentes, estavam ali na mesa de abertura, que permitia que uma entidade pudesse reunir centenas de pessoas, né, durante um processo, né, de autoritarismo como esse que nós vivíamos, né, nesse período de 64 até 85. E os militares fecharam as instituições todas, né? As que não foram fechadas não foram na aparência, como o Congresso Brasileiro, que continuou a existir, com congressistas eleitos, mas tudo com um mandato tampão, tudo sob o controle da ditadura militar. Quem dissesse alguma coisa fora do que era permitido, fosse quem fosse, né, inclusive da cúpula militar, era rapidamente afastado. E o Congresso Brasileiro foi fechado justamente por causa disso, né? E isso se estende até às universidades. O ambiente da universidade também é de fechamento. Aparentemente a universidade mantém sua autonomia, os professores e os pesquisadores continuam a desenvolver suas atividades, né, aparentemente sem grandes problemas, mas todo mundo com olheiros, né, em cima, e todo mundo preocupado e no receio, e se era oposição tinha que fazê-la do jeito que pudesse. A universidade demora muito tempo a se livrar desse conteúdo mais autoritário. Esse conteúdo autoritário permanece, de certa forma, em alguns momentos até hoje. Então, a repressão se abate sobre o movimento operário e os organismos operários de um modo violentíssimo. O movimento operário praticamente é extinto, né? Por tabela, todos os organismos de esquerda vinculados ao movimento operário também, né, são extintos, né, são jogados rapidamente na ilegalidade, e a repressão chega até, né, os bastidores da ilegalidade, então uma extinção praticamente do movimento de esquerda. Mas apesar dessa asfixia ser geral, né, ela não consegue, se ela consegue neutralizar o movimento operário, se ela consegue neutralizar o movimento intelectual, sobretudo acadêmico, né, se ela consegue neutralizar os partidos de esquerda, se ela consegue neutralizar os parlamentares liberais de esquerda, se ela consegue paralisar o movimento estudantil no sentido das entidades do movimento estudantil, não consegue paralisar a juventude. De modo que a militância estudantil acaba fazendo que também, no ambiente do dia da universidade, a ação estudantil se torne forte, né? Então chega um momento em que a ditadura militar não sabe mais o que fazer com os estudantes, né? Até porque, dado a origem de classe de grande parte dos estudantes, muitos deles são filhos de militares, são filhos de empresários, são filhos de burgueses, né? E fica uma coisa muito complicada, uma coisa muito difícil, né? Mas também a crise econômica vai acontecendo, né? O tempo vai passando, o que
tinha surgido como uma solução com o nome de milagre brasileiro, né? Esse milagre vai perdendo o seu fôlego, porque os militares deram um golpe exatamente porque os empresários isso exigiram. Era uma crise de acumulação mundial do capital, que abatia as empresas daqui de dentro, que eram todas de capital estrangeiro, afetando também as empresas de capital nacional. Então tudo isso mobiliza essa força econômica junto com a força político-militar e da direita católica, tudo isso mobiliza o que vai ser a força que realiza o golpe e chega ao poder e cria essa situação toda. O movimento operário vai se reorganizando, né? Com aquela repressão toda que nós conhecemos, sobretudo lá na área de vocês, né? Do ABC, mas aí vai surgindo o movimento sindical, sobretudo nos setores operários melhor situados, né? Na situação social, na situação de padrão de vida, né? Com sindicato proibido, mas com organismos que vão sendo criados, assim como a igreja cria as comunidades, né, que não são permitidas, mas também não são proibidas. Também no meio operário vão surgindo entidades que não são permitidas, mas que também não são proibidas. E isso vai num crescendo, né, e o crescendo significa a possibilidade também de entrar na mobilização o meio intelectual. Há uma componente nessa história, né, do recrudescimento da luta que vai levar ao fim da ditadura, que a gente pouco fala, que é um trabalho de formiguinha dos professores nas escolas secundárias, nas escolas primárias e secundárias. A equipe de geógrafos do IBGE, que já sentia geógrafos do Estado, assumam de vez, né, essa posição de geógrafos de Estado. Então existe uma reprodução no ambiente da geografia, através do IBGE, do discurso de revolução lá de cima, que virou aqui embaixo também um discurso de revolução. É o período então da geografia teorética e quantitativa. É uma geografia sem nenhuma visão de conteúdo, absolutamente voltada a fazer mapas de formas geométricas de organização do espaço. É uma geografia preocupada com pontos e linhas, né? As linhas são transportes, mas não se discute a natureza do sistema de transporte no Brasil. Os pontos são cidades, mas não se discute a natureza das cidades no Brasil. Mas tudo isso para o efeito, né, de montagem de mapas de precisão que o Estado necessita, né, para que ele então tenha elementos suficientes para a administração territorial, administrativo, para todas as finalidades, né, de administração e também para uma reordenação da arrumação geográfica da indústria, do comércio, dos transportes, de modo que também aí, do ponto de vista empírico, a forma como a sociedade brasileira se organizava geograficamente pudesse ficar sob o controle e a tutela do Estado. A geografia se torna um grande instrumento do controle ditatorial da economia brasileira, da vida política brasileira. Há uma remexida fortíssima, né, na organização geográfica concreta da sociedade brasileira para que então o controle dos militares sobre a sociedade ficasse mais consolidado, mais e melhor enraizado, né. Claramente você tem o dedo do imperialismo norte-americano por trás da conjuntura. No caso nosso específico da nossa área, a geografia quantitativa não foi um fenômeno brasileiro exclusivo. Aliás, é um modelo de geografia anglo-saxônico, abraçado rapidamente pelos Estados Unidos, né, vira um instrumento, inclusive, de bombardeio no Vietnã. Desde Lacoste denunciou exatamente isso, né? A geografia quantitativa instrumentou todo o planejamento de bombardeio da guerrilha no Vietcong, não é isso? Então chega a América Latina inteira pelas mãos dos Estados Unidos. Eu não conheço uma pessoa ilustre, né, da geografia brasileira que tenha sido afastado, né, do seu cargo de professor universitário, né, por questões ideológicas, né, de posições de esquerda contrárias ao governo por serem pessoas com posição de esquerda. Depois nós ficamos sabendo que Milton estava no exílio. Então, um professor universitário também havia sido caçado entre a geografia, né? Não para a nossa glória, né? Mas para o nosso conhecimento,
Ele foi preso por várias razões, não propriamente por razões político-ideológicas, né? Milton depois se torna um militante, um intelectual com posição de esquerda, por conta já dele, na relação dele lá fora, né? Da vivência dele com pessoas lá no exterior, e através do irmão, o Anailton, então ele acabava tendo uma relação com o espectro, né, da esquerda, né? E sobretudo da esquerda organizada no Partido Comunista, que o irmão dele era afiliado, dirigente inclusive do Partido Comunista. Então, tudo isso era do conhecimento dele, né? Então, o Milton tem essa peculiaridade, né, de ter alguma coisa assim de exílio, mas rigorosamente não um exilado em si. Mas ele perdeu, sim, o cargo de professor da Universidade Federal da Bahia. Ele teve que mover o mesmo processo que todos os outros, né, para readquirir o cargo. Foi uma coisa complicada, uma coisa difícil, muito difícil, até ele conseguir. Ele retorna ao Brasil praticamente desempregado. Não há um geógrafo do IBGE que tenha sido cassado. Não há um geógrafo das universidades públicas e particulares que tenha sido cassado. Era a geografia ativa, mas criada por um grupo de geógrafos que tinha uma passagem pelo marxismo e pelo Partido Comunista Francês, como é o caso do Pierre Georges, do Yves Lacoste, do Bernard Kayser. Mas no momento em que eles criam a geografia ativa, eles estão saindo do marxismo e voltando para o período anterior da geografia muito vidaliana, que sempre foi muito conservadora, né? Ligada à sociologia e à antropologia funcionalista, um discurso muito conservador. Isto, então, não era uma ciência que preocupasse no seu discurso de sociedade, de mundo, o poder no Brasil, e em canto absolutamente nenhum, né? E ele vai demonstrando, reconstituindo a história da geopolítica e vultos desta história da geopolítica, né, que a geopolítica ela foi usada, ela foi levada para um campo da direita, né? E como ela vivia no ambiente da geografia, que era esse liberal conservador e não com um geógrafo em posição de esquerda, então essa virada não encontrou um geógrafo que a isto se opusesse. Então ele estava fazendo isto, né? Ele estava se opondo a tudo isto e resgatando para dentro da geografia a geopolítica verdadeira. Aí é que então ele vai começar a realizar uma geopolítica de denúncia da guerra norte-americana no Vietnã, realizando várias pesquisas de geopolítica, da geopolítica da guerra do Vietnã, da geopolítica norte-americana repressora e da geopolítica do Vietcong, da guerrilha vietnamita. Ele provando para A mais B que toda a tática de guerra e de guerrilha seguida pelos Vietcongs utilizava recursos que não era da geografia política, era da geopolítica. O espaço lido de um ponto de vista militar, mas revolucionário, e não militar retrógrado. Com ele, então, surge até mesmo um periódico de geopolítica que a esquerda toda considera uma das coisas mais avançadas ainda hoje, que é a revista Herodote, o Heródoto, né, dos franceses. Ainda hoje existe essa revista. Porque boa parte daquilo que está acontecendo dentro da universidade é reflexo daquilo que está acontecendo na sociedade brasileira. Então nós estamos vivendo um momento de reabertura política, né, de retomada dos movimentos sociais, de reorganização do movimento estudantil. A geografia foi o último setor acadêmico no sistema de ciências, no sistema acadêmico de ciências no mundo inteiro, foi o último setor acadêmico a aderir ao marxismo. Da chegada do marxismo à geografia não foi, então, pelas mãos dos professores, foi pelas mãos daqueles estudantes, né? Muitos deles estudantes de geografia. Aquela geografia que se produzia até esse momento, ela não consegue, aos olhos dessas pessoas, aos olhos desses movimentos, não consegue mais essa geografia não consegue dar mais resposta a essas questões, né? A quem serve? Serve para quem? Serve para quê?
Ao lado de quem o conhecimento acadêmico, científico estará colocado? Então essas perguntas empurraram esse movimento, né, desses estudantes, desses professores, aqui e acolá, nas diversas instituições, né, às vezes coletivamente, em coletivos pequenos, às vezes muito isoladamente, né, começam a empurrar também a AGB. E esse pensamento marxista conflitava com o pensamento conservador da geografia existente. Então havia uma dissonância, né, entre o que era um discurso conservador de uma geografia existente, né, dessa coisa acadêmica chamada geografia, né, e um discurso radical. As duas outras perguntas foram fundamentais, que foi a quem serve a geografia e para quem serve a geografia. Essas duas perguntas, elas têm uma repercussão direta e uma conexão direta com aquilo que está acontecendo no país, né? Então eu tenho um país num processo de reabertura e essa repercussão de compreender o processo desse projeto desigual de país começa a perguntar para aqueles que fazem geografia, que se conectam com esse, né, novo projeto de construir uma nova ideia de sociedade, começam a se perguntar a quem serve a geografia. É aí que entra o papel do nosso Milton Santos. Com retorno, ele traz para nós todo um ensaio de releitura espacial à luz do marxismo, já generalizado pela França e daí para o mundo inteiro, né, por um filósofo marxista chamado Henri Lefebvre, né, que chega à sociologia, mas dão a ele um emprego de professor de sociologia urbana. E ele vai ter que criar uma sociologia urbana no feitio ideológico dele, né? E no que ele vai fundindo o marxismo dele, né, que ele é um pouco discordante, né, do marxismo oficial, aliás é muito, né? E ele vai buscar então, à luz da visão dele meio ortodoxa de marxismo, se a gente pode dizer assim, né, um discurso de sociologia urbana marxista de profundidade que levasse a cidade a ser vista como modo de produção capitalista, com a leitura espacial que até então se fazia. Percebe que o conceito de espaço era um obstáculo a qualquer visão crítica via o espaço, né, da cidade. Então, a sociologia urbana, que era um discurso de espaço urbano, não conseguia chegar até a contundência da crítica mais radical, porque a cabeça era bloqueada por um conceito que não continha essa possibilidade crítica, o conceito era anticrítico, não é isso? Então ele vai em busca de um conceito crítico de espaço, né? E este conceito de espaço crítico, ele põe num livro, chama-se A Produção do Espaço, é um livro que provoca, né, tem uma repercussão enorme, né, provoca uma remexida enorme no ambiente daqueles que trabalhavam com o espaço, e isso chega então ao Milton Santos. O Milton está exatamente nesse momento em que o pensamento espacial marxista de Lefebvre chega à sociologia mais fortemente, da sociologia chega à economia, né? Aí surge um Castells, né? E chega a geografia. Nos Estados Unidos chega a David Harvey, né? Chega ao Eduardo Soja, e o Milton está acompanhando tudo isto. Então ele disse, bom, eu sou georgiano, George sempre trabalhou com espaço, né? Mas aquele espaço é exatamente o questionado por Lefebvre, e ele percebe que ele pode continuar sendo georgiano, mas trocando o conceito de espaço de George pelo conceito de espaço de Lefebvre. Até porque, já que o George é um dos criadores da geografia crítica, na verdade é o cabeça da criação da geografia crítica, e já há muito de marxismo na geografia crítica, a visão de espaço do George não era assim aquele conceito tão obstáculo a uma leitura crítica da cidade. Não ia a grandes profundidades. Milton percebe que era isso que, através de juntar o conceito de espaço eminentemente geográfico de George com o conceito de espaço essencialmente sociológico de Lefebvre, mas dentro do discurso de cidade na geografia, que permitiria que ele fizesse então olhar a cidade como geógrafo, mas com uma profundidade crítica muito grande. Ele era geógrafo urbano, não é assim? Ele começa a produzir uma série de textos, porque ele sai da França, ele circula pelo mundo, ele vai para o Canadá, ele vai
para os Estados Unidos, né, e lá vai conviver com o pessoal do grupo de que fazia parte o Harvey, de uma revista também, ao redor de uma revista, a revista Antípoda, né? E ali o que ele dizia, os demais extasiados ouviam, porque ainda não haviam descoberto tanto assim a nova visão de espaço do Lefebvre. O Harvey já tinha alguma noção disto, mas não tão profundamente, nisto, e também o Milton ficava extasiado de ouvir o que os demais falavam, né? O Harvey, o Richard Pitt, a Doreen Marcy, muitas vezes ingleses como o Harvey, que insatisfeitos, né, com o conservadorismo da geografia inglesa, resolvem ir para os Estados Unidos, onde esse grupo, né, por causa da Guerra do Vietnã, justamente, começava a ter um vislumbre mais aberto de leitura da própria geografia. O Lefebvre já está chegando a esses geógrafos e iluminando o discurso e a visão ideológica da revista Antipode, não é isto? E é esse encontro, né? É esse encontro que faz que o Milton, quando chega ao Brasil, chega em 1976, né? E é isto que o Milton leva para o encontro da AGB, né? E nas intervenções dele, em que ele expõe ao vivo o que é o conteúdo da geografia que ele havia colocado no livro, o livro que ele lança lá nesse momento, todo mundo passa, né, a se interessar, todo mundo parte para comprar o livro dele para ler, mas que ideia interessante isso, está lá nesse livro, então todo mundo torna-se conhecedor do livro do Milton e tudo isso se junta, né? Então, quando o Milton chega nas intervenções dele, faz aquela crítica, seja a geografia tradicional, conservadora, seja a geografia quantitativa, que era o discurso dos revolucionários de lá de cima, né, reproduzido aqui embaixo, que eram eles, né, os quantitativos, e os estudantes ouviam tudo isso, aí era a vez dos estudantes terem a mesma atitude, né, de surpresa que os colegas tinham lá da Antipode com o Milton, quando ouviam o Milton falar, e que o Milton teve quando ouvia esses colegas falarem. Esse clima da revista, do ambiente, o solo epistemológico, como se diz, estava criado, né? Que então atinge a massa estudantil, né? E é esse o encontro da AGB de Fortaleza, né? De julho de 1978. Sem a presença estudantil e o papel efetivamente de sujeitos da mudança dos estudantes, a geografia brasileira não teria sofrido essa renovação. E o ponto de referência que organiza essa mudança é exatamente este congresso da UPERJ. Então o encontro 74, o encontro 76, ou mesmo o encontro 72, porque do ponto de vista histórico, o ENG passa a existir a partir de 72. Antes disso, você não tinha ENG, você tinha as Assembleias Gerais Ordinárias da AGB, que começam em 1946. Então essas assembleias eram reuniões de poucas pessoas, 30, 40, 50, 70, 100, 100 e pouquinho, né? O fenômeno do ENG pós-70, primeiro ENG em 72, em Presidente Prudente, começa a ter uma possibilidade de um encontro com um número de algumas centenas. 74, nós estamos ali, né, no pau cantando com a ditadura no Brasil. Ainda não temos o processo de abertura, né? Essa virada de 78 e 79, ela tem um contexto histórico que permite que essas coisas aconteçam. Eu não tenho dúvidas que em 74, ou 72, ou 76, você tinha estudantes, você tinha profissionais, né, insatisfeitos com a forma como a AGB se organizava, insatisfeitos como a geografia era produzida na universidade, insatisfeitos como era ensinado, aquilo que era ensinado. É claro que essa insatisfação existe desde o primeiro momento onde existe opressão, né? Existe aquele que resistem à opressão. Só que as possibilidades concretas de se resistir à opressão, do ponto de vista mais amplo e de cara aberta, era muito mais difícil fazer em 74 do que fazer em 78. Porque ali a provocação de transformação, da necessária transformação da AGB é muito mais intensa, né?
o caldo de política que os estudantes levam para o evento, para confrontar aqueles que estavam, né, na direção da entidade, que estavam conduzindo o movimento em torno da AGB. Então eu tenho, em 78, pessoas que tinham afinidades políticas distintas, mas que se encontram em torno da crítica à forma como estava sendo produzida a geografia naquele momento, a forma como a geografia se organizava na AGB naquele momento. Imaginemos estarmos numa plenária do terceiro ENG, em Fortaleza. Imaginemos esses donos da AGB, né, lá reunidos. E o espanto deles, 78, quando um encontro que normalmente, que já era de 2 em 2 anos, mal reunia 300 geógrafos, teve um sério problema de espaço, porque eles não previam a presença de mais de 600, 700, 800 participantes, que a massa estudantil resolveu ir lá em peso. Daqui a pouco, 2 anos depois, é fundada a CUT, é fundado o PT, o movimento operário está mais do que na rua, o que significa dizer que então o movimento estudantil, há muito tempo que já está presente, né, ele é que abre a porta do movimento operário a renascer, como a gente viu. Grande parte dos professores novos dos departamentos universitários, que são ingressos na universidade através de concurso e não indicação de catedrático, porque não existe mais o catedrático, como é o caso do Ariovaldo, vamos nos imaginar agora, a gente, ou estudante, ou um desses professores, o olhar da plenária para a mesa e para a elite, né? E a gente olhando e vendo tudo aquilo e dizendo, não dá mais para continuar. Né? Porque o que estava na cabeça desse pessoal? Antes de mais nada, uma AGB oficial, repeteco da estrutura da ditadura. Né? Tal que havia no governo em Brasília é o que havia no governo dos departamentos universitários. E automaticamente o que havia também ali, né? Os privilegiados que podiam falar, né? Os que eram participantes de mesa, convidados para apresentar trabalhos, que não era nenhum estudante, o estudante nem apresentava trabalho, isso não existia. Um professor que era apenas associado, não era titular, ele não podia apresentar um trabalho. Não havia essa coisa de grupos de trabalho, desses vários tipos, né, de formas através das quais você pode inscrever e apresentar um trabalho. Não havia absolutamente nada disso. Né? Eram eles que falavam, eles que reuniam, eles estavam na mesa e a gente que assistisse. E é bom a gente lembrar do Armin Mamigoni, né, que era uma voz discordante de tudo isso. Embora não mais uma universidade de catedráticos, e que não era catedrático, mas que não era um professor desimportante. Armin era uma expressão nacional já da geografia brasileira. E ele era uma espécie assim de voz sozinha. Então, na plenária, ele abria a guerra contra os donos que estavam lá na mesa, discordava dos caras. E os caras eram obrigados a ouvir o Armin, porque o Armin era professor e, além disso, ele era sócio titular da AGB. Ele tinha o direito a falar, ele tinha o direito a votar, ele tinha o direito, né? E ele também tinha o direito a participar de mesa, apresentando o trabalho na mesa. Então, quando ele falava, os outros eram obrigados a ouvir. Agora, imagine que chega também neste encontro o Milton Santos. E imagina, o Armin faz um discurso que o Milton ouve, o Milton intervém. Né? Milton faz um discurso que o Armin ouve e aí a ressonância, né? Quem é que vai segurar agora os outros professores, que também são professores universitários, mas que não são titulares? Quem vai segurar esses caras? Né? Porque tem o respaldo do Armin, tem o respaldo do Milton Santos. Aí Roberto Lobato, que era desse grupo todo, começa também a se mostrar um rebelde. Né? E também os professores de lá da USP, que não eram catedráticos, que tinham uma certa militância na AGB, mas que não eram caras que fizessem tanta intervenção como o Armin, como era o caso do Nelson Lacorte, da esposa dele, né, que eram jovens que participavam dos eventos, né, de Manuel Seabra, mas eles não conseguiram impedir que a plenária aprovasse uma reforma do Estatuto, pressão estudantil basicamente, né. Foi a razão pela qual termina o encontro da AGB, né, mas há um desdobramento neste encontro, que é a assembleia que vai acontecer um ano depois na USP. Né?
Havia um estatuto da GB que precisava ser cumprido, não precisava ter feito aquilo, né? Isso foi uma agressão à nossa condição de profissionais, foi uma agressão àqueles que estavam ali construindo a GB até aquele momento. Mas há de se entender que em determinados momentos só a tomada do microfone é possível. A tomada um pouco mais brusca e abrupta do direito a falar, do direito a ser ouvido, né? E talvez 78 tenha sido um pouco disso, né? Esse represamento, a possibilidade da voz ser ouvida, né, em todos os presentes, a estrutura organizativa não permitir de tal forma que isso aconteça e os microfones são tomados. E daquele momento cenário político, o pé na porta era uma das chaves. E aí não tinha jeito, né? Agora, existem algumas controvérsias sobre o significado do pé na porta, né? O pé da porta não era destruir a GB. O pé na porta era efetivamente construir uma outra GB. O pé na porta não era destruir os cursos de geografia. O pé na porta significava, na verdade, construir um outro curso de geografia. Então, o ENG de 78 foi um marco na mudança, mas não foi a mudança que aconteceu ali. Existe um processo, né, que não se esgota no início da data nem no fim da data, né? Então, mas a gente está acostumado a trazer data como referência. 78 virou um marco. É um marco porque é um marco de transformação da AGB. O que aconteceu na AGB de 78 foi uma coisa muito espontânea, nada planejado, nada programado. Os estudantes lá chegaram e se espantaram de ver tantos estudantes. Então o encontro de 78 é um pouco o encontro dessas energias, né? E que entra o papel da UPERJ. Quando vem a notícia, né, do clima de mudança por pressão estudantil junto com a esquerda organizada, Armen, Milton, Seabra, etc. e tal, né, que aconteceu lá no encontro da AGB. Né? Quando a notícia chega às várias universidades, os estudantes se informam, isso também chega aos estudantes das várias universidades de São Paulo, né? Presidente Prudente, Unesp, vai por aí. Né? Ainda iria haver o Congresso para então haver uma nova eleição, uma assembleia de eleição de uma nova diretoria da UPERJ. Né? E a massa estudantil de esquerda, sobretudo da USP, né, do centrinho da USP, aí entram o Douglas, o Diamantino, o Glauco, a Sônia. E então eles convidam muitos de nós, aí todos nós fomos convidados, né? Eu estive presente, o Ariovaldo, o Carlos Walter, o Armen era professor inclusive de lá e presidente Prudente. Nos encontramos lá, né, com a Beatriz Pontes, um monte de professores que já eram lá da casa, né? O Armando Correia da Silva, o Seabra, o Manuel, né? E esse foi o ponto mais importante dessa história toda, né? A maneira como os estudantes realizaram o congresso da UPERJ. Se você fizesse um levantamento estatístico, talvez uns 30% dos participantes presentes ali no congresso da UPERJ fosse da galera de São Paulo, da USP, de Presidente Prudente, estudantes de geografia das várias universidades de São Paulo. Mas 70% era a galera do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Amazonas, o Pará. Aí é que, neste momento, todos os estudantes organizados em alguma organização de esquerda se mobilizou porque virou uma tarefa política de fazer a mudança política da AGB. A pressão estudantil por mudança da reforma estatutária não foi uma coisa do acaso. Muito do ambiente do encontro da AGB, lá de Fortaleza, correu por conta do acaso, do inesperado. Quase tudo aconteceu inesperadamente. Não a convocação para uma reforma estatutária. A consciência, né, coletiva que ali propôs a reforma do estatuto tinha uma ideia do que queria, não exatamente a forma em si, nova, né, do que se queria de integridade, né, de prática, né, de processo de debate de mudança e assim sucessivamente, mas sabia-se o que se queria.
Isso também acaba acontecendo no ambiente da reunião estudantil, do congresso da UPERJ. Não somente estudantes fizeram toda uma formulação tático-estratégica da intervenção, como vamos intervir, né? E vamos intervir desse jeito, querendo o quê? Então vamos querer exatamente como consequência, efeito final de tudo, né? Exatamente isso aqui. Uma entidade com esse perfil, com essas características, tal, mas também aí dentro das discussões de desdobramentos, que o Congresso da UPERJ acabou se tornando uma discussão de desdobramentos, né, de para onde vai a geografia brasileira, para onde vai a GB, para onde vão os centros acadêmicos de geografia, né, CIAs e IDEAs, para onde vai a UPERJ, tudo isso, né, debateu-se. Quando é que a gente vai fazer em nível nacional, não como uma carona de um congresso de estudantes, algo correspondente de um encontro estudantil em nível nacional, né? Aí então o espanto dos velhos quadros da AGB, dirigentes da AGB, se tornou mais do que isso. Uma constatação de uma enorme fragilidade política e da impossibilidade deles continuarem a ter o controle da AGB. Mas a presença estudantil foi tão forte, exigindo o direito de voz e voto e de participação no debate, né, da proposta, que apareceram duas propostas de reforma estatutária. Uma a esquerda apresentou, outra a direita apresentou. A pressão do movimento estudantil para que se antes decidisse qual das duas propostas, né, se tomaria como base de referência para o debate da reforma, né, foi tão forte que a diretoria teve que pedir um momento, suspendeu a Assembleia, né, para ela se reunir à parte, para decidir que saída poderia encontrar. Da mesma forma que tinha gente querendo mudar, tinha gente querendo não mudar. Da mesma forma que tinha gente querendo mudar de um jeito, tinha gente querendo mudar de outro, né? Então, parece que em 78, havia uma certa tentativa daqueles mais conservadores, sem usar o termo pejorativo de conservadores, né, mas aqueles que naquele momento resistiam um pouco mais às mudanças, de encontrar uma saída pelo centro. Diante da evidência que a maioria decidia que, de acordo com os artigos, né, das disposições transitórias que sempre tem ao final de todo regulamento e estatuto, né, que em caso, né, de acontecimentos não previstos por estatuto, cabe à maioria da Assembleia a decisão a respeito do que fazer, etc. e tal, com base nesse artigo, né, do estatuto, para que tudo ficasse perfeitinho juridicamente, em decisão de acordo com o estatuto. A maioria decidiu que a maioria estava de acordo que o estudante e todos os demais presentes teriam direito à voz e voto no debate e votação dos artigos do novo estatuto. É a plenária que vai eleger como um todo, em assembleia da plenária de todos presentes, a nova diretoria. Os estudantes podem participar da diretoria da AGB, para qualquer cargo de diretoria da AGB, inclusive para a presidência da AGB. A presença estudantil era tão forte que, como não houve formação de chapa, no período aprazado para inscrição, não havendo inscritos, o problema foi devolvido à plenária. Aí a plenária se reúne, foi aqui na PUC do Rio de Janeiro, né, um ginásio coberto, que a gente adaptou para a plenária, né, aquele ginásio cheio, uma presença maciça, né, que a partir daí os encontros da GB deixaram de ser 300 pessoas, 400, né, 2.000 pessoas, e hoje chega a 4.000 pessoas, virou um encontro de massa, efetivamente, né? Então, uma massa presente, numerosíssima, e todo mundo debatendo ali como seria a formação de uma nova chapa. Então, um levanta uma proposta, outro levanta uma proposta, e a proposta que acabou prevalecendo foi a seguinte: vamos indicar nomes. Vamos indicar nomes. Primeiro, uma lista. São 8 membros para a diretoria, vamos indicar 8. Eu fui eleito assim.
a massa estudantil presente acabou decidindo a nova diretoria, né? E as diretorias sucessivas, muitas delas acabaram se formando desse jeito. Talvez precise corrigir alguns entendimentos históricos, né, de que determinados setores foram expulsos da geografia ou expulsos da GB porque não compactuavam com aquela forma de se pensar a geografia, né, dessa frente ampla, né, que foi o movimento 78, 79, início dos anos 80. Né? Talvez precise repensar historicamente como é que se deu isso, porque há de se compreender que o cenário de transformação política de uma entidade, o cenário de transformação intensa de uma universidade, diante de uma transformação absurdamente intensa e necessária, e às vezes muito abrupta da sociedade, tem repercussões. Porque, em alguns momentos, algumas pessoas e alguns grupos, né, de um determinado campo político e acadêmico ficaram, por hora, né, menos em evidência e outros mais em evidência. E a esquerda agora tendo a hegemonia, a esquerda estudantil, a esquerda professores de escola, né, que estiveram presentes muitos, né, professores de universidade, que desde então também fica dissolvida essa coisa de professor universitário, né, professor de escola, essas coisas, esses preconceitos com a escola também, tudo isso ficou dissolvido, né? Assim como o preconceito do professor e do aluno, doutor e o apenas graduando foi dissolvido, também esse tipo de coisa foi dissolvido, não é? E a diretoria renuncia. Primeira medida que nós tomamos quando a gente assumiu a direção foi consolidar a cidadania intelectual de iguais. Então, criamos uma série, né, de tipos diferentes de atividades na estrutura e no correr da semana do encontro da GB, aberta para a presença estudantil. E as seções locais tinham a tarefa, né, de estimular os estudantes a se inscreverem, né? De início foi uma surpresa para os estudantes, eu me lembro muito bem. Bom, eu apresentar um trabalho, aí tornou-se uma coisa corriqueira, uma coisa comum. O que nós queríamos, né? Antecipar a renovação dos quadros intelectuais da geografia brasileira. Se você disser coisa legal, todo mundo vai discutir coisa legal. Então, por que eu vou achar que eu vou precisar de ter uma comissão de dignatários, de professores, científica tem que ser de professores, para você, estudante de graduação, escrever um trabalho e essa comissão olhar, ler e dizer, não tem nível para ele apresentar esse trabalho. Então, para quê? Abrir as portas para a participação estudantil apresentar um trabalho. Ele vai apresentar trabalho porque ele é estudante. Então, por que tem que ficar olhando para ele como se ele fosse um cara que exige dele, como se ele já fosse um cara formado e professor e cobra-se do professor uma performance intelectual? Não, ele é estudante, ele está ali exatamente como estudante para abrir o debate, abrir o verbo, né, e aprender, e ir acumulando a experiência, né, do domínio daquele assunto, e ali ele então vai decidindo o que ele vai fazer da vida dele enquanto um geógrafo. Hoje, a massa estudantil que vai para os encontros da GB vai muito mais para assistir a palestra e a intervenção daquele professor, e aí acaba escolhendo mais essa mesa ou aquele evento do que aquela mesa ou aquele evento. Eu vou lá no evento dos colegas da mesa de Geografia Agrária, porque estou aí hoje muito ligado, pensando já no mestrado de Geografia Agrária. Não, eu vou naquele de Geografia Urbana. Então, é uma massa estudantil que vai mais carreada pelos nomes do que propriamente pelo interesse do debate político. E segue sendo simultâneo, né? O Encontro Nacional e a Assembleia Nacional dos Geógrafos. Acontece no mesmo momento, no mesmo evento. Né? A renovação da forma de organizar a universidade, a renovação da forma de produzir a ciência. Era isso que unificava. E depois as pessoas vão seguir caminhos diferentes. Se você for trilhar o caminho dessas pessoas, ou desses grupos, ou desses indivíduos isolados coletivamente a partir dos anos 80, os caminhos são muito diferentes. Quando os professores começaram a se encontrar para fins acadêmicos nesses encontros locais,
Aí é que o debate político desaparece completamente. Você vai ao encontro de geografia agrária, você tem até um representante de movimento social na mesa, mas é um debate acadêmico, com a presença de um representante do movimento popular. E a massa que está ali presente, está ali para receber título, né? E amanhã, quando o professor for fazer o seu relatório de pós-graduação, para CAPES, etc. e tal, então ele inclui no relatório, que ele está com a comprovação, ele recebe um certificadozinho, né? Eu apresentei parte da minha pesquisa no evento do ENGA, do SINGA ou do Simpósio de Geografia Urbana e assim sucessivamente. A AGB começa com uma presença maciça de participantes, 3.000, 4.000 pessoas, não é isso? Mas na Assembleia Final você não tem mais do que umas 500 pessoas. Há um esvaziamento político enorme da entidade, né? Esse é um grande problema. Nesse processo evolutivo da AGB de antes, né, para o que é a AGB de hoje, essa progressão, né, em que a AGB segue sendo uma entidade importante, mas não é mais uma entidade importante para a sociedade brasileira. O momento em que a AGB vai à sociedade, e então traz para si a sociedade, essa interação aconteceu muito, né? E hoje ela nem vai à sociedade, nem traz a sociedade para si. E nos períodos entre os encontros, era assim a ação e a atuação das seções locais da AGB. Eu tenho a impressão de que, em nível nacional, tudo ficou esvaziado, porque no nível das seções locais, isso deixou de acontecer. Se reproduziu daqui no nível nacional, né? Então, uma coisa é a massa estudantil que está presente nos encontros locais estudantis, né, e dos encontros nacionais estudantis, de estudantes, a massa de estudantes. Outra coisa é o perfil da massa que vai ao encontro da AGB. Nos dias de hoje, essa diferença é importante da gente levar em consideração, porque explica muito de uma certa fragilidade de vida política nos ENEGs atuais. Se você comparar a vida política do Encontro Nacional de Estudantes com a vida política dos encontros nacionais da AGB, o Encontro Nacional de Estudantes é muito mais politizado. Até porque, embora copie a estrutura acadêmica dos encontros da AGB, do SBPC, etc. e tal, né, é mais encontro de estudantes mesmo, e não é aquele encontro que o estudante vai para apresentar trabalhos. Isso não politiza os encontros nacionais de estudantes de geografia, mas despolitiza o encontro nacional dos geógrafos. Esse é um primeiro ponto, ok? Um segundo ponto é a fragmentação do encontro, que até então era praticamente um da AGB, numa multiplicidade de encontros setoriais. Muitos deles acontecendo por dentro da AGB e sob os auspícios da AGB. Muitos outros sem nenhuma ligação com a AGB. São os encontros setoriais de geografia agrária, de geografia física, de geografia urbana. Agora já existe geografia política e assim sucessivamente. Esses encontros são criações de acadêmicos. Esses encontros são reproduções no ambiente fora da universidade, né, da estrutura acadêmica da universidade. Então, o que é um encontro nacional de geografia agrária? É um encontro daqueles professores que nos seus departamentos, nos seus cursos de geografia, são professores dessa disciplina de geografia agrária. E são professores que querem criar para si uma referência na geografia agrária brasileira, sobretudo para os olhos dos órgãos de financiamento de pesquisa e de financiamento também de bolsas para pesquisadores, alunos, que esses professores começam a puxar para as suas vinculações. Então são encontros que reproduzem de um modo atomizado, Brasil afora, ao longo da sequência dos meses, do que é a estrutura curricular dos cursos universitários de geografia. Nos dias de hoje, quando você se inscreve, sempre há uma comissão. E o argumento é que isso é uma exigência dos órgãos de financiamento. Não é. Não é. Isso foi criando, na massa dos estudantes, uma quantidade de estudantes com um currículo tão forte
que quando ele se formava, o seu currículo continha muita coisa. Não era uma folha, eram várias folhas, porque ele tinha muita coisa para listar de evento de participação. Textos publicados, textos expandidos, que ele fez, que ele publicou, não é? E como tudo isso conflui para os encontros nacionais da AGB, e nós vamos entender por que a AGB está tão despolitizada, está tão imbuída de uma entidade de encontrismo. Ela perdeu aquela peculiaridade com que ela nasce ao reformar-se o seu estatuto, né? Que a destinava para a finalidade de estar envolvida dentro da sociedade brasileira com a militância do movimento social brasileiro, por ser entendida como uma entidade de movimento social. A AGB deixou de ser uma entidade de movimento social. Não estou dizendo que a AGB está ausente do movimento social. Depende da seção local. Mas acabou acontecendo que são mais os militantes que estão no movimento social como professores ou estudantes de geografia do que propriamente a entidade. Então, eu sou professor, sou da seção local tal, né? E eu participo na militância política brasileira do movimento político brasileiro. Mas estou nas passeatas de rua, mas não estou lá como AGB. E assim como eu, todos os outros professores que são diretoria da AGB. Então, nós temos direções inteiras de seções locais nas passeatas. E, no entanto, não há um cartaz da AGB. Poxa, se é da AGB e que está ali no encontro, né, chegasse lá e dissesse geógrafos fora Temer, geógrafos a favor disso, geógrafos contra aquilo. Então está faltando isto, né? Essa visibilidade de parte da sociedade brasileira de que os geógrafos têm o que dizer. Têm o que dizer. Projeto CAPES, né, quantificando e medindo e mensurando toda a produção acadêmica, como se possível fosse mensurar e quantificar qualidade de produção acadêmica, importância e repercussão de produção acadêmica por um indicador, por um índice, por um número, né? Mas esse é um pouco do cenário da universidade hoje. São os professores que são os criadores desses encontros setoriais com essas finalidades muito capsianas, de CAPES, de CNPq, né, para produzir relatórios, né, e que também são dirigentes da seção local da AGB. E quando há um encontro local da AGB, é um encontro acadêmico, não é um encontro político, um encontro de uma seção local. Uma entidade que sobreviveu ao longo desses anos todos, que ora tem sessão que funciona, ora tem sessão que não funciona, mas é a possibilidade de reunirmos 3, 4, 5 mil pessoas num evento. Ninguém consegue juntar tanta gente dentro de um único campo científico como a geografia. Bom, cada universidade é uma universidade, não é isso? Tem gente que está indo lá desejando transformar o mundo, tem gente querendo desejando aumentar o seu latte, né? Que o Leandro Conder, num texto maravilhoso, chama de currículo mortis, né? Ou um texto ainda mais antigo e fabuloso para compreender este momento, que é o texto do Maurício Tattenberg, chamado A Delinquência Acadêmica. E supõe-se que quem lide com a sociedade brasileira através da sua organização espacial, né, está lidando com o problema agrário, está lidando com o problema das cidades, está lidando com os problemas ambientais dos grandes vales fluviais, dos grandes biomas, cheio de problemas, né? Está lidando com cidades carregadas de desigualdade social. Tudo isso é a organização geográfica da sociedade brasileira, né? Está se supondo que uma galera de acadêmicos que lidem na sala de aula o dia todo com justamente esses problemas concretos, verdadeiros da sociedade brasileira, ao se encontrarem em nível nacional, levem para o nível nacional, ao debate, esse problema. O que aconteceu não é a construção da geografia crítica, mas sobretudo a ideia de um movimento de renovação crítica da geografia brasileira. Hoje a geografia em si, né, como um saber acadêmico, está atravessado por visões críticas, Então, houve muita mudança, né? Mas em matéria de ação
de entidade, de AGB, que penso seja a preocupação de vocês, aí houve uma mudança muito grande. Não só não começou em 78, 79, como ele não acabou. O que nos dias de hoje, né, caberia à AGB se ela estaria em condição, né, de cumprir com o papel que se esperaria dela para a conjuntura atual, né, assim como ela cumpriu com o papel que dela se esperava para a década de 80. Muda a conjuntura do país e muda também a conjuntura das instituições. A AGB é um movimento importante, fundamental para a garantia de um projeto democrático de geografia. Sem a AGB e sem o movimento estudantil, a história da geografia brasileira teria sido outra. Não só quero universidade pública e gratuita, como quero para todos. Se precisa, para todos, precisa estabelecer uma política de ações afirmativas e de cotas, assim nós faremos. E os movimentos têm conquistado isso. O que a gente tem a ver com o que está acontecendo no país? Então não tem nada a ver o que está acontecendo no país com o nosso evento, não? O evento é uma coisa e o país é outra coisa, né? O evento é uma coisa, a conjuntura nacional é outra. Por que não juntarmos? Por que não juntarmos, né? Não dá para contar uma história. Eu acho que dá para contar algumas histórias. E cada história vai ter versões diferentes. Então, galera, e assim se passaram 40 anos. Acorda cedo pro trabalho, bota-me pra batalha. Olho quente, espalha, lei da... Quem vigia, compra trem e ali segue firme pra batalha. Dente por dente, diferente. Já na des... Sabe subir na vida, não siga saudade. Saudade saiba, deixa eu falar Salvador. Sabe descer dançando, sabe sambando. Chega a saudade quando sai da cidade. Deixa eu falar, dividir, saudade que você se encaixa. De baixa, diz que... Dividir, diz que cidade que você... De alta cidade, baixa você. Todo dia acordação de alho segue firme pra baixo. O dente por dente, é diferente. Claro, bota seu cordão de alho, olho por olho, o dente. Lei da Babilônia é diferente. Sabe descer dançando, sabe sambando. Chega a saudade quando sai da cidade. Já na descida, não sabe desvida, não sabe subir sambando. Sai bagunçando e quando sai você. Dividir, diz que cidade que você... Cidade alta, cidade que você... E Salvador, diz que acha. Cidade alta e que cidade que você... Dividir, Salvador.